Muito bom dia a todos os amigos da USE. Estamos aqui hoje reunidos para podermos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, aliás, que é o próprio Jesus. E antes de conversarmos sobre o tema de hoje, quero cantar uma canção. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou e hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito bem, então, mais uma vez, bom dia. Começando a nossa conversa a respeito desse tema tão vasto que é o Evangelho como psicologia da alma, né? É tão vasto, tão extenso, que nós, nessa humilde figura de uma professora, por mais que eu estude, temos caminhos que temos condições de abordar e outros não. Deixo para os meus irmãos psicólogos e médicos, né? No entanto, vamos caminhar hoje pelo caminho do Evangelho como sinalizador de nós mesmos, iluminador do nosso eu profundo, né? Das nossas potencialidades, dos nossos conhecimentos, enfim, como consolo e como ação, né? Muitas vezes nos colocamos na postura de necessitados, né, que nunca tem condições de sair
zona, né, de necessitados, sem compreender que temos também infinitas potencialidades, né, muito flexíveis, que podem trazer à tona o tanto de conhecimento que temos armazenados no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, no nosso eu profundo, né? Nas nossas frutos e resultados das nossas tantas encarnações, né? De tantas experiências, não é mesmo? A primeira coisa que eu gosto de pensar, né? É da alegria de termos tão acessíveis Deus, né, sobretudo, e Jesus, nosso Mestre. E também Maria e tantos espíritos amigos. São tão acessíveis a todos nós, não é mesmo? Se compararmos aqui com a nossa relação com os nossos irmãos encarnados nesse mesmo plano e do qual nós todos estamos na mesma caminhada com condições muito semelhantes de evolução, nós temos muitos entraves para nos relacionarmos e conversarmos uns com os outros. Eu, por exemplo, não sei vocês, né? Mas eu não posso me levantar aqui do meu piano hoje, nessa sábado, e falar: eu quero conversar com o governador. E levantar e ir, porque eu posso chegar até a localidade onde ele está, mas aí ele falar comigo já é uma questão que sobrepõe a minha vontade, não é mesmo? Eu também não posso me levantar e procurar qualquer outra figura assim, muito conhecida, não é mesmo? E achar que vou ser recebida sem prévio agendamento. Nosso chefe, muitas vezes, não consegue nos receber, não é mesmo? Mas Jesus, né? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima, estão sempre disponíveis para nós. Veja bem, eu não preciso de agendamentos, eu não preciso de prévias organizações, eu preciso me conectar. E essa conexão feita através da prece e da prece meditativa, daquela que convida Jesus, Maria, um espírito amigo que cada um deseje, o mesmo próprio Pai Celestial, né? Eu sei que muitos de nós não procuram o Pai porque tem, às vezes, dificuldade de compreender a grandeza do Pai. Nós somos pequeninos, ainda precisamos visualizar muito, né? Então, geralmente, conversamos com o Mestre, conversamos com Mãe Maria, conversamos com o Espírito Amigo, né? Aquele que a gente tem admiração. E para isso, tão acessível, né? Basta conversarmos, abrir nosso coração, treinar, né? Através disso, a recepção destas mensagens, posto que há sim um diálogo que se estabelece entre nós e um mestre, por exemplo. Às vezes a gente acha que está num monólogo e não estamos. Estamos num diálogo, onde ele nos ouve, onde ele nos transmite o bem-estar, que é a linguagem dele, né, através do seu amor. Porém, é preciso que a gente
silencie a nossa imperfeição, que nos faz acreditar que somos superiores, né? Que somos sempre certos. Precisamos estar dispostos a ser guiados e não já chegar com a resposta pronta, querer guiar, né? Então, Jesus, porque eu quero, né? Um exemplo, né? Porque eu quero muito que isso ocorra, né? E não, na verdade, precisamos aprender a nos submeter a Jesus. O Senhor conhece meu coração, sabe que eu tenho vontade disso, mas sobretudo, né? Que o Senhor possa me encaminhar, né? Pelo melhor, porque é o nosso maior amigo, é o nosso melhor psicólogo, né? E precisamos sim compreender que todos nós necessitamos de alguém que nos auxilie a compreender a nós mesmos, posto que a autocompreensão nos eleva muito, né? Nos faz caminhar a passos bem largos, né? Porque se não há corrida na evolução, há caminhadas mais aceleradas, né, gente? Você não transpõe obstáculos sem passar por eles, mas você pode passar com mais velocidade ou menos velocidade. E também pode ficar parado olhando o obstáculo, né? Tá lá observando o obstáculo sem ter vontade de transpor, né? E isso acontece com a gente na nossa jornada evolutiva, né? Muitas vezes estagnamos, né? Presos a medos, a ideias limitantes, né? E a todo tipo de criações da nossa mente, né? Porque muitas vezes, né, nós somos levados a crer, né, em crenças que são totalmente limitantes e não tem nada de profundo e nem de que nos estimule a crescer. Um exemplo que eu vou dar para vocês era algo que quando eu era criança e adolescente, eu ouvia muito e o espiritismo, né? O aprofundamento no conhecimento, né, do Evangelho de Jesus vai libertando a gente disso. Era uma que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram, né? Ou espero que não tenham ainda. Que é não ria muito. Porque se você está rindo muito hoje, amanhã você vai chorar. Então, eu começava a rir, e quando a gente é adolescente, a gente jovem, a gente tem o riso largo, porque estamos ali cheio de ocitocina, né, de hormônios da felicidade, nosso corpo está lá inundado desse tipo de hormônio, e aí eu muitas vezes travava o riso. Não posso rir muito, porque amanhã eu vou chorar. Eu não queria chorar, porque chorar significa sofrer, né? E são crenças que foram colocando na nossa mente de maneira que a gente tem muito, muito medo de ser feliz. Isso criou em nós. Hoje eu estou muito feliz, aconteceu uma coisa incrível. Isso significa que estamos prestes a um grande sofrimento. Outras crenças limitantes que nós ouvimos, que são criações, né, da humanidade, porque isso não tem nada a ver com o amor de Deus, né? Que é o fato de que eu nasci para sofrer, né? Quando, na verdade, hoje a gente já tem mais conhecimento e sabe que nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender. O sofrimento, ele pode ser um despertar
de algo que a gente não está querendo ver, ou que realmente não estamos em condições de ver, né? Tem uma fala muito importante, né, um ditado que diz que crescer dói. Então, quando nós somos crianças, quando a gente começa a dar o estirão ali em determinadas épocas da nossa infância para pré-adolescência, é comum termos dores profundas nas pernas, né? Porque o osso ele vai e os músculos vão crescendo e isso causa dores, é muito comum. Então, realmente crescer dói. Crescer o corpo físico, crescer o nosso eu, né? Por quê? Porque ele desvela, né, muitas coisas que nós não queremos ver. Mas não necessariamente precisamos passar pela dor, não é mesmo? Eu gosto muito de pensar e acompanho, sei que a ideia não é minha, eu acompanho diversos estudiosos, né, do Evangelho do Mestre, que é deles que eu retiro esse meu entendimento, né, que o próprio Evangelho é o Mestre. A palavra Evangelho quer dizer boa nova, mensageiro, né? E é, portanto, Jesus, o próprio Evangelho, o único Espírito que teve condições de viver todas as leis divinas com maestria, com amor, né? Sobretudo, né? Porque nós ainda não temos condições. É como se tivéssemos que defender teses de pessoas que já são livre docentes de algum determinado conhecimento, né? E estamos no jardim da infância, no primeiro aninho, então naturalmente não vamos conseguir. E naturalmente vamos nos debruçar e chorar sobre aquilo, não é? Mas, eu não consigo, eu não posso, né? E isso está tão enraizado dentro da nossa alma, né? Que Jesus, ele desmistificou isso o tempo todo na nossa convivência, né? Na convivência conosco e continua, né? Porque Jesus não foi embora, né? As pessoas ficam muito esperando esse retorno do Mestre, mas o Mestre não foi embora. Ele está sempre aqui, né? E como nós conversamos no começo, disponível para a nossa comunhão. Ah, como é gostoso conversar com Jesus. Como é gostoso. Precisamos sim estabelecer alguns hábitos de silenciar o seu coração, como ele mesmo deu o caminho. Ele disse, vá para um lugar, né, tranquilo e converse com Deus. Ele se retirava do grupo o tempo todo para conversar com o Pai. E olha que Jesus é um só com Deus, ele mesmo diz, né? Eu e o meu Pai somos um, não é? Por isso que se algumas religiões dizem que Jesus é o próprio Deus, porque no Espiritismo a gente entende que Deus Pai Criador, né, se manifesta através de Jesus, mas ele também se manifesta através de outros espíritos abnegados, como Maria, entre tantos outros, e de nós. Deus se manifesta do jeito que ele quiser, ele é Deus, não é mesmo? Ele se manifesta, né, através aí dos espíritos amigos que nos intuem, por exemplo, liga para fulano. Aí a gente liga para fulano e descobre que o fulano não está bem. E uma palavrinha nossa pode melhorar o dia daquela pessoa. Porque as preces são ouvidas por Deus o tempo todo, né? Porque as preces são o quê? Uma conversa íntima, né, com Deus. É por isso que quando
Jesus diz que a gente vai conversar com Deus, a gente precisa desatar, né? Ficar sossegado, sacudir a poeira lá da alpargata, né? E como diz Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me despir, né? Me despir do quê? Me despir dessas amarras que estão em nós, né? Jesus, para que nós possamos realmente nos mostrarmos a Jesus, a conversar com Ele sobre o que realmente há dentro de nós. Que nós, a boa parte das vezes, fazemos preces apressadas, né? Como diz aquele vídeo dos Amigos da Luz, né? Já assistiram? É muito, muito bacana esse grupo incrível. O Amigos da Luz, tem lá no YouTube, tem infinitos vídeos de stand-up a respeito da situação da nossa convivência e também dos nossos entendimentos a respeito das leis divinas, né? E tem um lá que é prece com pressa. E ele vai falar isso. A gente está sempre com pressa e quer conversar com Jesus com a mesma pressa, né? Olha, Senhor, bom dia, obrigado. Puxa, aconteceu isso. E não emenda a conversa, né? Quando nós procuramos um psicólogo, eu pelo menos, quando procuro fazer as terapias, eu vou lá em busca de alguém que me ouça, que me ajude a ver coisas que eu não estou conseguindo ver. Porque veja bem, o psicólogo ele não vai te mostrar a solução, ele vai te ajudar a encontrar a solução, porque todos nós já ouvimos, a solução está dentro de nós. Está. Não por conta de tudo conhecermos, mas por conta dessa comunicação com Deus, com Jesus, que é essa ligação direta, onde nós vamos receber os aconselhamentos, a paz, a tranquilidade, que vai nos auxiliar, né? Jesus, convivendo com todos, né? Com todos ali, naquelas multidões que lhe acompanhavam, Jesus é o mestre, ele cuida, ele conhece cada átomo deste planeta, posto que foi nas mãos dele que Deus deu aquela bolinha de fogo que se desprendeu do sol para ele transformar em toda essa beleza que ele fez. Ele poderia ter feito tudo sozinho, o mestre, sim, é um Cristo celestial, um espírito de alta envergadura, mas é da lei de Deus um pelo outro. Por isso Jesus cita amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque somos interligados, estamos uns pelos outros, né? Então, Jesus, conhecendo toda a alma de todos aqueles que estavam ali, encarnados e desencarnados, ele poderia muito bem passar de um em um e dizendo assim, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado. No entanto, ele nos dava, né, a possibilidade de descobrirmos as nossas potencialidades. Descobrirmos, né? Aliás, desvendarmos, no sentido de tirar as vendas que nos impedem de ver a nós mesmos, os nossos potenciais e o que temos a melhorar, porque sim, somos espíritos aí iniciantes nessa jornada evolutiva, né? Viemos do átomo e chegaremos ao arcanjo, mas hoje estamos numa situação que estamos mais próximos do átomo que fomos do que do arcanjo que um dia seremos, né? Então estamos mais próximos do jardim da infância do que esse grande doutor, né, do livre docente que um dia, né, seremos, né?
Por isso, são inúmeras as passagens em que Jesus perguntava para aquele que chegou à sua frente, o que queres de mim? Porque quando ele fazia isso, ele acionava, e nos dando essa oportunidade, né? Acionava a nossa autoiluminação, a nossa visão sobre nós mesmos, né? Me recordo muito da história de Bartimeu. Bartimeu era um cego de nascença, muito, com uma cegueira bem severa, e ele fica sabendo, né, que Jesus curava as pessoas, já tinha curado um outro cego, e ele quer se encontrar com Jesus, porque ele deseja que Jesus lhe cure, ele queria ver, né? E ele sai em uma jornada solitária com o seu cajado ali, né, com a sua capa porque quem tinha aquela capa de deficiente, de coitado, né? Quem dava era a própria Roma, a organização que dava aquela capa, provando que se você tinha aquela capa, você tinha um cadastro e você era um coitado mesmo, você vai receber esmolas, né? E ele sai porque sabe que Jesus vai passar em determinado lugar que fica distante de onde ele estava, e para um cego caminhar no deserto, no mato, não era simples, né? Mas se envolve de boa vontade e fé, né? A certeza de que ele iria ser curado e sua visão seria estabelecida, porque ele nunca havia enxergado. Ele sai. E Jesus está passando com a multidão e ele pergunta para uma pessoa que passava, né? Bartimeu diz assim: nessa multidão tem um homem chamado Jesus? Sim, Jesus está logo ali na frente. Então Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. E Jesus estava ouvindo. Jesus estava ouvindo. E em determinado momento ele fala: tem alguém me chamando, né? E os discípulos, não sei quem exatamente, dizem: não, tem um monte de gente que chama. Provavelmente Pedro, né? Tem um monte de gente que chama. Não, estamos chamando. E ele volta ao encontro de Bartimeu. Chega lá, diz a Bartimeu, chama ali pelo nome, porque conhece, né? E fala assim para Bartimeu: pois bem, o que você quer de mim? E aí fica assim tão interessante, né? Eu acho uma gracinha esse jeitinho de Jesus falar com a gente, né? Sabendo as nossas potencialidades, ele diz assim: o que você quer de mim? A gente aqui do outro lado diz assim: não tá óbvio? O homem cego, ele quer enxergar, não é assim? Mas Jesus estava dando a oportunidade dele o tempo todo, né, para Bartimeu, de iniciar a autocura. Porque a autocura era real, ela existe, né? E fora isso, poderia ser que Bartimeu não tivesse o desejo de ver. Se tivesse outro desejo, ele fosse fazer a Jesus, fazer outro pedido a Jesus. E ele diz: mestre, eu quero enxergar. E Jesus fala: então, abra os olhos e veja. E ele enxerga. Fica feliz, agradecido ao mestre. E o mestre diz a famosa frase que ele diz em todos as suas curas, né? Ele diz: a sua fé te curou. Ele nunca disse: eu te curei, viu? Me siga, porque eu que te curei. A pedido de Deus. Ele diz: você se uniu a mim e conseguiu
restabelecer algo que aos olhos humanos era impossível. Mas Jesus faz um pedido a Bartimeu, porque para os outros ele dizia assim, vai, não peques mais, hein, porque você tá passando essa prova aí, que você é danado, hein. Olha, você é danado, hein. Não precisa apanhar para aprender, mas tem gente que gosta, né? Mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Vai, não peques mais. Mas para Bartimeu ele não diz isso, ele diz assim, agora vá até os doutores da lei e diga o que lhe aconteceu. E entregue sua capa. A capa do coitado, a capa do pobrezinho, a capa da vítima. Isso, Jesus estava empoderando ele, dizendo para ele, você pode tudo. Você pode mais. Por isso que o próprio Gonzaguinha canta, e eu fiz questão de cantar essa canção. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Mas o Gonzaguinha, muito inspirado, diz assim, vamos lá fazer o que será? O que será? Não está na mão do outro. Eu só vou ser feliz quando o outro, né, casar comigo. Eu só vou ser feliz quando o outro... Não é sobre o outro. Jesus veio falar sobre nós. Não veio falar sobre o outro. É preciso que silenciemos o nosso orgulho, que nos encheu de véus. E possamos abrir, né, os nossos corações, as nossas mentes sobre esse despertar, sobre as nossas potencialidades, as condições, e sim, com clareza, eu preciso melhorar tal coisa. Eu preciso melhorar determinado comportamento, eu preciso melhorar determinado pensamento. Se eu não consigo fazer sozinho, com a ajuda do Evangelho, eu preciso procurar ajuda. Há pessoas especializadas, os psicólogos, os psiquiatras, né? Eles podem nos auxiliar, podem nos encaminhar. Na casa espírita há irmãos no acolhimento que podem nos trazer, às vezes, uma luz através da intuição ali do trabalho. Mas precisamos compreender que o movimento é de dentro para fora. Não é? Mas nós gostamos mesmo de bater em ferro frio, dar murro em ponto de faca, né? Ponta de faca. Não sair daquele... Ficar observando o obstáculo e chorando, porque o obstáculo não vai ser transposto e eu não queria passar o obstáculo, porque eu não quero me esforçar para passar o obstáculo. Então não é necessário sofrimento para aprender, mas é necessário coragem e vamos para frente, e ver a coisa e ir para frente. Enfim, meus amigos, Jesus vivenciou, ele é o psicólogo dos psicólogos, né? O mestre dos mestres, o nosso amigo querido e fiel. Mas nós somos os seus amigos queridos e fiéis? Porque Jesus é fiel. Tem até uma igreja que fala isso, Deus é fiel. Com certeza. Mas nós somos fiéis? Se não somos ainda, precisamos despertar isso em nós. Porque se somos filhos de Deus, essa semente está em nós. Né? Toda semente do que Jesus hoje, que Jesus nos demonstra, essas sementes estão dentro de nós, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Só que Jesus está bem lá na frente. Ele já regou essas sementinhas e elas hoje já dão muitos frutos. Né? A gente ainda está esperando ela nascer. Muitas vezes, né? Algumas já nasceram. Né? É a caridade também uma atitude
de amor, né? É o amor em ação. E a caridade, ela age como uma ferramenta de psicologia do nosso eu. Porque quando estamos em contato com um irmão em sofrimento, nós não precisamos passar por aquele sofrimento para aprender e para desenvolver o amor. Nós podemos auxiliar nossos irmãos que estão passando por aquela dificuldade e aprender. Então, eu não preciso estar morando na rua, junto com aqueles meus irmãos que vivem na rua, para saber a dor que ele passa, né? Eu posso auxiliá-los e saberei da mesma maneira, né? Não precisamos ficar esperando a dor vir para a gente melhorar, né? Podemos, o tempo todo, né, crescer e melhorar seguindo os passos do mestre, estudando e procurando aplicar, né, o que ele nos ensinou. Claro que Jesus fez tudo com grandiosidade, porque ele já é um Cristo. Mas nós podemos, na nossa condição, também realizarmos muito, né, e termos muita alegria, apesar da nossa pequenez ainda, tá? E eu quero encerrar aqui nossa conversa de hoje, agradecida a todos vocês e sobretudo a Jesus, que confia nesse espírito aqui ainda bem imperfeito, que já com certeza deve ter desviado muita gente, e hoje sou professora com muita alegria, com muito orgulho, né? Um ambiente pelo qual eu nem consigo me imaginar distante, que é a da escola, da educação. Para falar dele, né, um pouquinho do mestre. E vou encerrar com uma canção, né? E desejando a todos um ano, né, maravilhoso. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para ensinar. E veio aqui e conheceu nossas dores. Tudo ele sofreu e venceu para nos mostrar e nos mostrar que o Criador é o único Deus que nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo quanto o amor do nosso Deus. Alto, tão alto, grande, tão grande, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo quanto o amor do nosso Deus. Fiquem com Deus e até uma próxima.